É importante destacar que este é um livro inédito, né, no Brasil e, na verdade, reúne crônicas escritas por Bruno Latour no final dos anos 1990 para uma revista francesa de divulgação científica chamada La Recherche. A contracapa do livro promete que, em suas crônicas, Latour desconstrói mitos, denuncia fraudes, critica sem ressalva alguns colegas e se dedica às controvérsias, incluindo uma guerra de adesivos aderidos aos carros no Texas, Estados Unidos. Uma guerra simbólica, né, entre criacionistas e evolucionistas. Hoje eu quero trazer e comentar as 3 primeiras crônicas do livro. A primeira crônica, intitulada La Recherche, uma grande revista política, essa crônica demonstra um diálogo entre uma leitora, né, da revista e um pesquisador que recebe a revista em seu laboratório, mas não a lê, né? A segunda crônica, Os Críticos da Ciência Fazem Falta? Essa crônica questiona as razões da popularização da expressão crítico da arte, mas a não popularização da expressão crítico da ciência, né? Por que isso ocorre? A terceira crônica, intitulada Você Disse Científico? Essa crônica explora 3 conceitos para o adjetivo científico, né? Quando algo é considerado científico. Então vamos lá. Na primeira crônica, uma leitora da revista questiona um pesquisador sobre as razões pelas quais ele não lê mais a revista, que na época, no final dos anos 90, era a mais importante revista de divulgação científica da França, né? Então o diálogo gira em torno do pesquisador acusando a revista de expor os bastidores da ciência, as controvérsias, as incertezas, né? Incluindo os aspectos sociais da ciência e alguns textos escritos por não cientistas, vamos dizer assim. Para o pesquisador, os não cientistas deveriam esperar até que a revista apresentasse apenas os resultados indiscutíveis das pesquisas, e não os bastidores, a cozinha da ciência, vamos dizer assim. Já a leitora se posiciona no sentido de defender que é necessário, sim, expor os bastidores, as dificuldades, os interesses da comunidade científica em uma revista de divulgação científica. E que os demais atores, como os não cientistas, também ajudam a financiar a ciência e, por esta razão, devem participar dos debates, das controvérsias, ao invés de serem vistos apenas como receptores, né, dos resultados científicos tidos como inquestionáveis. Bom, nós sabemos que o Bruno Latour é um amante dos bastidores das ciências e que está menos interessado nos produtos das ciências que nos processos que levam à construção desses produtos, né? Então, dificilmente ele vai perceber uma separação entre o científico e o político. E um exemplo dado pelo próprio Latour neste livro, dentre vários exemplos, é a nossa própria escolha em um supermercado por um pacote de soja geneticamente modificada, né? Isto é uma decisão científica e também política. O cenário apresentado nesta primeira crônica talvez não tenha mudado tanto, né? Porque ainda hoje há pouco espaço, todos sabem disso, pouco espaço nos meios científicos para a discussão dos bastidores da ciência ou das ciências, né? Possivelmente porque algo desta natureza poderia expor as fragilidades das pesquisas tidas como científicas, expor as controvérsias autênticas, as dissidências, né? E assim por diante. A segunda crônica, Os Críticos da Ciência Fazem Falta, né? Latour discorre sobre a não popularização da expressão críticos da ciência, em um mundo em que a expressão críticos da arte, né, é bastante popular. Então, Latour diz que os críticos da arte não odeiam a arte. Seria um contrassenso se isso ocorresse, né? Porém, geralmente os críticos da ciência têm aversão à ciência, são tecnofóbicos, né? Ou, para usar uma expressão bastante popular hoje em dia aqui no Brasil, são, na verdade, negacionistas da ciência, e não críticos, como os críticos da arte, do cinema, né? E assim por diante. Então, dado esse entendimento negativo que a expressão críticos da ciência provoca, Latour opta pela expressão amantes, né, da ciência. O amante da ciência não necessariamente produz ciência, assim como um crítico de cinema não precisa produzir filmes, né? A expressão amante da ciência
pode sugerir um apreço pelo assunto, assim como os críticos de arte ajudam a formação da opinião pública, né, sobre a arte, por exemplo. Os amantes da ciência também ajudam como mediadores na formação da opinião pública, mediadores no julgamento crítico, né, do grande público em relação às ciências. Então, o mediador ou amante da ciência não é quem vai apenas transmitir os resultados das pesquisas científicas ao grande público, julgando as conclusões apenas como verdadeiras ou falsas, duras ou moles, belas ou feias. Não é essa abordagem dicotômica. Esse amante da ciência, o mediador da ciência, vai ser alguém que captará as nuances e complexidades da atividade científica e despertará no público um apreço pela atividade científica. E por que este apreço é importante? Este apreço é importante porque o grande público não deve ser visto apenas como um receptor das conclusões científicas incontestáveis, mas como um conjunto de vozes que também participam das discussões sobre o que se produz na ciência, que também são discussões políticas, né? Não somente científicas. A terceira crônica, você disse científico? Nessa terceira crônica, Latour demonstra que o adjetivo científico pode ter sentidos diferentes, né? Que algo pode ser tido como científico em um sentido, mas não científico nos outros sentidos, né? Latour exemplifica 3 sentidos muito recorrentes. O primeiro sentido para o adjetivo científico se refere a um discurso que é tido como superior ao discurso público, ao discurso popular, à indefinição da subjetividade, né? Algo é tido como científico quando é considerado exato, preciso, indiscutível. Julga-se que não há o que discutir sobre aquilo, né? Discutir seria como tentar parar um trem com uma das mãos, segundo os usuários deste sentido, né, para o adjetivo científico. Ou seja, algo é tido como científico quando é considerado um fato. O segundo sentido é o inverso do primeiro. Algo é tido como científico quando surge e desestabiliza as certezas. Algo surge e desestabiliza as certezas, gera discussões, e não só isso, torna as discussões muito complexas. Latour dá um exemplo do final dos anos 1990. Os prions, que na época geraram uma louca, absurda controvérsia ao se associarem ao chamado mal da vaca louca, né? Um exemplo mais recente poderia ser o coronavírus de 2020, né? Que chegou desestabilizando muitas de nossas certezas, por ser um domínio pouco conhecido. Então, este é o segundo sentido. Algo é tido como científico quando desestabiliza durezas, certezas. Lidar com as controvérsias exige estratégia, algo que no início não existia. Então, você não vai ter muitos dados, né? O terceiro sentido para o adjetivo científico é mais logístico e se refere aos casos em que há grande quantidade de evidências, dados, e essa grande quantidade de evidências, dados, pode ser mobilizada caso surja alguma dúvida sobre dado enunciado. Esse sentido é diferente do primeiro, porque admite a possibilidade de que haja alguma dúvida para algo considerado científico, porém acredita nesta mobilização de dados, de evidências, para fazer frente a essas dúvidas, né? E como que algo pode ser tido como científico num sentido, mas não em outro. Há diversas formas. Uma comparação interessante de Latour é sobre um exército que tem a logística, tem muitos soldados, tem recursos, tem organização, mas não tem estratégia. Ou seja, um enunciado pode ser tido como científico dentro do terceiro sentido, o logístico, mas não ser no segundo sentido, relacionado às novidades, ao inesperado, o que exige, né, estratégia, como vimos. A conclusão de Latour, nesta crônica, refere-se à dificuldade de definir o método científico, frente ao fato de que o próprio adjetivo científico tem mais de um sentido. Bom, espero que os insights despertados a partir da leitura destas 3 crônicas de Latour ajudem a todos, a todas, na reflexão sobre as próprias práticas, né, de pesquisa. E eu recomendo fortemente a leitura integral destas crônicas, porque o que será oferecido aqui é mais uma entradinha,
um tira-gosto antes do grande banquete, que pode ser a leitura integral desta obra do Bruno Latour. Até a próxima.